Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui então, conforme combinado, passar para vocês a revisão também em vídeo, né, da nossa disciplina de Ética, Política e Sociedade, que temos prova agora nessa segunda-feira, dia 27, e deixei para mais perto do fim da semana, para que vocês estiquem sexta, sábado e domingo, aí, possam se aprofundar aí com os seus estudos, tá bom? Vamos lá então. Da disciplina então, estudar a disciplina de Ética, Política e Sociedade visa que nós, futuros administradores e contabilistas, possamos encarar o mundo sob a visão da ética e da política. Isso nos possibilitará uma maior compreensão para entender mais e melhor como as pessoas se comportam socialmente e como a diversidade de ideias, costumes e valores pode influenciar em nossos dias e em nossos trabalhos. Não vamos esquecer que eu apresentei revisão, né, bem como a revisão que passei para vocês e de todas as aulas está lá no livro didático de vocês, Ética, Política e Sociedade, e também nas teleaulas. Confira as competências e os objetivos da disciplina. Então, nós vamos reconhecer as relações entre filosofia, ética e política. Objetivo geral: compreender os principais autores e conceitos que consolidam o pensamento ocidental. Objetivos específicos: conhecer os precursores do pensamento por meio da compreensão do papel dos mitos e o pensamento do período pré-socrático. Caracterizar o pensamento socrático, a lógica aristotélica, compreender a relação entre a fé a partir dos representantes da escolástica e escola patrística. Apresentar a importância da razão nas escolas do pensamento iluminista, racionalista e empirista. Vamos lá então, pessoal, só aquela introduçãozinha básica e vamos lá. Se quiserem acompanhar junto também, ou escutar, ou verem os slides que eu mandei, bem tranquilo. Mito e pensamento no período pré-socrático. A construção do conhecimento se dá por meio da evolução do pensamento crítico. Muito mais do que buscar respostas já existentes, a missão é buscar as perguntas que ajudam a refletir de forma crítica sobre a realidade. Mito, do grego mitos, ou seja, conto, é uma narrativa de caráter simbólico e magnético, que busca explicar e demonstrar por meio da ação e modo de ser das personagens, a origem das coisas. Remete para um mundo repleto de feitos maravilhosos, cujos protagonistas são personagens sobrenaturais, deuses ou monstros, ou extraordinários, deuses ou heróis. Um mito ele pode ser característico de determinada cultura, faz parte do seu sistema de valores e tem a função de proporcionar um apoio narrativo às crenças centrais de uma comunidade. Por sua relação com o surgimento da filosofia, a mitologia grega é mais citada entre as da antiguidade, mas temos também a mitologia romana, egípcia, mesopotâmica, nórdica, hindu, africana, persa, fenícia, germânica, entre outras. Atualmente fala-se de uma mitologia moderna decorrente das lendas urbanas. Principais características dos pensadores do período pré-socrático, certo? Os pré-socráticos são reconhecidos como iniciadores do pensamento filosófico científico, por terem empreendido a passagem do mitos ao logos. Logos quer dizer razão. Apesar de não haver uma uniformidade em suas teorias, compartilhavam a preocupação em estabelecer explicações acerca das transformações da natureza, o que se traduziu na cosmologia. Estes homens que se estabeleceram nas colônias gregas da Jônia em meados do século VI a.C., marcariam a história de todo o pensamento ocidental. Receberam o nome de pré-socráticos, por antecederem Sócrates, considerado responsável pelo amadurecimento de fato da filosofia. Os pré-socráticos são divididos em 4 escolas de pensamento, sendo que o elemento comum era o questionamento sobre a origem do mundo e transformações da natureza. Então nós temos na escola jônica, os representantes foram Heráclito, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Na escola itálica tivemos a proeminência de Pitágoras. Na escola eleática tivemos o destaque para Parmênides e Zenão de Eleia. E por fim, na 4ª escola atomística, as teorias de Leucipo e Demócrito sobre a matéria e o vazio. Lembrem-se, pessoal, vamos lá, estamos falando de filosofia. E a filosofia nada mais é do que a inquietação que conduz ao questionamento. Seu objetivo é a reflexão, o movimento do pensamento que nos permite recuar perante a realidade observada, para nos distanciando dos fatos aparentemente banais
podermos buscar seus fundamentos por razões e correlações de existência. Não esqueçam, as inovações e a evolução do conhecimento, assim como da própria sociedade, acontecem exatamente pelo questionamento e espírito crítico. A capacidade de ultrapassar os estereótipos e o senso comum é o que nos leva à solução dos problemas e um ambiente harmônico, seja no trabalho, família ou grupo de amigos. Pensamento socrático e lógica aristotélica. Estamos caminhando ainda lá na primeira aula, pessoal, tá bom? Não pode faltar alguns autores que chamem de milagre grego, a passagem do pensamento mítico para o pensamento racional e filosófico, que ocorreu principalmente com as teorizações dos pensadores pré-socráticos sobre a origem do universo e as transformações do cosmos. Entre as novidades que transformam a visão do homem para que tome consciência de si, temos a escrita, a moeda, a lei e a polis. Nós vamos ver o que é polis, culminando com o aparecimento da filosofia no século VI a.C. Mas é importante perceber que este processo histórico é resultado de um longo amadurecimento das ideias e não acontece em um salto dado por um povo privilegiado. Entre os vários fatores, Vernon, 2002, está lá no livro didático de vocês, destaca que o surgimento da polis, cidade-estado grega. Polis nada mais era na antiguidade do que cidade-estado. Foi decisivo, pois através dela as relações entre os homens tomam novas formas, em particular por ser a ágora, ou seja, praça pública, um espaço onde se discutem problemas de interesse comum. Os debates que permitem a expressão da individualidade rompem com a centralização anterior, que estava restrita a grupos privilegiados pelo direito de sangue ou de herança do poder, chamando para a participação política. Neste modelo de organização política, o discurso e a arte de argumentar se tornam recursos muito poderosos. E para ensinar a arte da oratória, os sofistas tiveram um importante papel histórico. Surgem os famosos oradores sofistas. Sofistas, palavra em grego que significa sábio. Muito importante isso, tá, pessoal? Sócrates defendia que a opinião é individual, mas a sabedoria ela é universal e construiu seu método para que o homem procurasse conhecer a natureza antes de buscar persuadir os outros, a partir do autoconhecimento e questionamento de suas verdades pré-estabelecidas. Daí surge a expressão, conhece-te a si mesmo, que estava gravada à entrada do templo de Apolo, com a qual o processo de questionamento dos significados das coisas revela seu real sentido. Mostra que nosso conhecimento tem limites e que, ao reconhecermos a ignorância, podemos chegar à reformulação de velhas ideias e à formulação de novas. Aí cabe aquela velha reflexão que a gente pode fazer dos dias passados, como Sócrates colocou ali, e a gente começar a pensar e refletir sobre os dias atuais, se tem algum nexo. Fica a dica. Aristóteles, no século IV a.C., aperfeiçoou a obra de seus antecessores e escreveu dentre suas várias obras o Organon. Organon é um instrumento de pensamento, que depois deu origem à lógica. Segundo os autores Aranha e Martins, o que Aristóteles desenvolve são as regras do pensamento correto, por meio do encadeamento das proposições e das ligações dos conceitos mais gerais para os menos gerais, de forma a garantir o rigor da demonstração. Nesse processo, estabelece as leis do silogismo, o que delineará de maneira marcante a tendência do seu pensamento em privilegiar a argumentação dedutiva. O pensamento filosófico ele procura liberar o indivíduo do senso comum para transformar a reflexão e conhecimento em instrumentos de libertação. Ainda os autores Aranha e Martins, eles definem o senso comum como, atenção, senso comum, o primeiro olhar sobre o mundo, ainda não crítico, a partir do qual as pessoas participam de uma comunhão de ideias e realizam as expectativas de comportamento dos grupos sociais a que pertencem. Senso comum, nossas opiniões, onde a gente tem uma mesma opinião que vai formando e vupt, chegou a ideia então final. Tipos de conhecimento filosófico.
Conhecimento filosófico, ele não busca se sobrepor às crenças, mas permite atuar de forma colaborativa na construção de uma visão crítica do mundo, fundamentada no uso da razão para respeitar as diferenças de opinião e uma posterior base científica na comprovação dos fatos. As questões referentes às crenças e aos valores se aplicam também ao ambiente organizacional. Estes têm um aspecto individual, mas afetam a coletividade. Quando atuamos segundo nossos princípios, nos referimos às regras pessoais ou preceitos de caráter individual para nossas ações. Eles são consequências do conjunto das nossas crenças e dos nossos valores. Falamos muito em crenças e valores aqui, caros administradores e contabilistas. Isso nós vamos trabalhar de agora com crenças e valores dentro das nossas organizações até a nossa formatura, né? Até posterior no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Muito importante. Olha só, vamos de novo. Todos temos nossas crenças e valores, sim, mas nem sempre nos damos conta disso de forma consciente. Crença é uma convicção profunda e sem justificativas racionais. É uma disposição subjetiva para nossas ações, entendida como a fé, que não é uma preposição explicada pela lógica. Já os valores são as medidas variáveis de importância, que se atribuem a alguma coisa e representam as qualidades de natureza física, intelectual ou moral daquilo que nos desperta o interesse. Desculpa, pessoal. A razão no centro do conhecimento. Iluminismo, racionalismo e empirismo. Lembra que nós trabalhamos a respeito disso? Vamos lá então. A filosofia moderna pode ter seu início relacionado ao surgimento do renascimento cultural nos séculos XV e XVI, em que há a retomada dos valores da cultura clássica, representada pelos autores gregos e latinos, e uma autonomia de pensamento e o uso individual da razão. Em oposição a esses valores medievais, em que havia domínio da Igreja Católica com seu domínio político e religioso, no Renascimento muitos pensadores questionaram os dogmas cristãos, que impediram o desenvolvimento do conhecimento científico e filosófico. Precursor do Iluminismo, o Renascimento foi um movimento muito mais voltado para as artes, literatura, pintura, escultura e música, ainda que não fosse caracterizado por um processo de plena ruptura do ponto de vista do pensamento intelectual, forneceu as bases para o pensamento moderno, com a proeminência das escolas do pensamento baseadas no racionalismo, antropocentrismo, o humanismo e o experimentalismo, certo? No tocante ao racionalismo, a explicação para os fenômenos da natureza e sociedade passam a se dar por meio da razão e da lógica. O homem passa a ser o centro do universo na visão antropocentrista, em contraposição ao teocentrismo. O teocentrismo, que é a visão de Deus como centro de todas as coisas, o universo, e a explicação para todos os fenômenos naturais e sociais. O teocentrismo, certo? Bota essa visão de Deus. O principal expoente do racionalismo foi René Descartes, que trouxe contribuições para a ciência até os dias de hoje. Além de filósofo, René Descartes foi também físico e matemático. É considerado o personagem central da Revolução Científica, por ser o criador do que é conhecido hoje como método científico. Lembra que nós vimos o senso comum? Opa, já estamos vendo o método científico. A mais importante obra é o Discurso do Método. Nesta obra está a frase mais famosa de Descartes: penso, logo existo. Vocabulário bem na corrida aqui, pessoal. Ciência, conjunto de conhecimentos gerados a partir de hipóteses acerca de objetos, fenômenos obtidos por meio de procedimentos sistemáticos, lógicos e racionais, possível de verificação para comprovar a sua valia. Epistemologia é a área da filosofia que trata das doutrinas e fundamentos e dos métodos do conhecimento científico, certo? Vamos para o resumo da aula 2. Vamos lá, pessoal? Certo, vamos lá. Ética e moral. Importantíssimo também nas nossas organizações. Vamos carregar para o resto das nossas vidas essas duas palavras mágicas, né? Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica.
é uma reflexão sobre a moral. Moral já é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. Ética e moral, no sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Temos então de um lado a ética como sendo reflexão filosófica sobre a moral. É permanente, pois ela é universal, é princípio, e é a ciência que estuda a moral. A moral ela tem caráter prático, com força normativa, é temporária, pois é cultural, são aspectos de condutas específicas, está relacionado com os hábitos e costumes, certo? Que esses hábitos e costumes são determinados por grupos sociais, enfim, onde a gente vive. Origens da moral ocidental, vamos lá? Sofistas. O termo originalmente significaria sábios, já vimos lá na aula 1, mas adquiriu o sentido de desonestidade intelectual, principalmente em decorrência das definições de Aristóteles e Platão. Marilena Chauí indica que entre os mais importantes sofistas está Protágoras. Para ele, era preciso aprender a argumentar pró e contra uma posição, pois ambas são verdadeiras. A máxima de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Teórico e saber. A Sócrates devemos, então, todo o início da filosofia moral, e a Aristóteles devemos a distinção entre saber teorético e saber prático. O que é o saber teorético? É o conhecimento de seres e fatos que existem e agem independentemente de nós e sem a nossa intervenção ou interferência. O conhecimento da natureza ele é teorético. O saber prático é o conhecimento daquilo que só existe como consequência de nossa ação. Por isso depende de nós. A ética é um saber prático. O saber prático difere de acordo com a prática, que pode ser considerada como técnica ou como praxis. A ética refere-se a praxis. A ideia do dever. A autora Marilena Chauí aponta que foi Santo Agostinho quem trouxe a ideia de que cada ser humano é uma pessoa. Por isso somos responsáveis individualmente por nossos pensamentos e atitudes. Os primeiros filósofos cristãos e os medievais afirmavam que podemos conhecer a verdade desde que a razão se submeta à fé, já que essa comporta as verdades últimas e principais. Para Agostinho, Santo Agostinho como queira, o conhecimento é a capacidade de concluir verdades imutáveis por meio dos processos mentais. Ao considerar que o homem é sempre sujeito ao erro, uma verdade imutável só poderia provir de Deus, que é a perfeição. Veja, o ser humano tem pensamento autônomo e acesso à verdade eterna, mas dependeria para isso de uma iluminação divina. Os dois filósofos que iniciam o exame da capacidade humana para o erro e a verdade são o inglês Francis Bacon e o francês René Descartes. Lembra do Descartes? Lembre-se de que os gregos perguntavam: como o erro é possível? Já para os filósofos modernos a pergunta é outra: como a verdade é possível? Para os modernos a busca é uma compreensão e explicação de como relatos mentais, que são as nossas ideias, podem corresponder ao que se apresenta verdadeiramente na realidade. Para chegar a abordar o conhecimento verdadeiro, Bacon e Descartes examinaram de forma exaustiva as causas e as formas do erro. Inauguraram um estilo filosófico que permanecerá na filosofia, a análise dos preconceitos e do senso comum. Para Descartes, o conhecimento sensível, que é composto pela sensação, percepção, imaginação, memória e linguagem, é a causa do erro e deve ser afastado. Já o conhecimento verdadeiro é puramente intelectual, parte das ideias inatas e controla, através de regras, as investigações filosóficas, científicas e
técnicas. Individualidade e subjetividade. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Esse, Jean-Jacques Rousseau. Essa é a frase inicial da sua grande obra, O Contrato Social, que fez o filósofo político Jean-Jacques Rousseau ser reconhecido mundialmente. Também foi Rousseau quem afirmou que o homem nasce naturalmente bom e a sociedade o corrompe. Até fizemos uma atividade, se não me engano, na aula 2 a respeito do Rousseau. Rousseau defende que o estado ideal é um estado social legítimo, em estreita relação com a vontade geral e distante da perversão. A soberania deve estar nas mãos do povo, através do corpo político dos cidadãos. A sociedade então transforma os direitos naturais de cada homem em direitos civis. O governo é justo e, através da cidadania, resguarda o bem comum. Rousseau rebela-se contra a razão ao afirmar que nela está o fundamento da maldade, das formas de opressão, dos vícios engendrados pela civilização e expressos na vida social. A origem da desigualdade entre os homens não é natural, mas sim social. Você, aluno, com certeza já ouviu: faça para os outros o que você gostaria que fizessem a você. Essa é a base do imperativo categórico, do grande filósofo alemão Immanuel Kant. Você deve agir sempre baseado nos princípios que desejaria ver aplicados universalmente. Imperativo categórico, se me fala a memória, Immanuel Kant foi tema do fórum de vocês. Mas por que imperativo categórico? Vamos ver. Imperativo, porque é um dever moral. Categórico, porque atinge a todos de forma abrangente e universal, sem exceção. Com isso, Immanuel Kant criou a teoria kantiniana do imperativo categórico. Lembre-se, o imperativo categórico de Kant não é uma lista indicando as ações que devemos seguir e de como fazer isso. Trata-se de nos debruçarmos sobre a essência da honestidade, a definição da justiça, da generosidade, da coragem, da verdade. Nos diz que, para sermos éticos, precisamos cumprir o dever, respeitar as 3 máximas morais. Em nossas ações, devemos nos perguntar se estão em sintonia com os fins morais, com as máximas de dever. A moral na modernidade, olha só. A autora Marilena Chauí nos conta que, no século XIX, entra em cena um filósofo alemão chamado Georg Will Friedrich Hegel, buscando responder essencialmente ao problema da exterioridade entre o homem e a forma e o conteúdo do ato moral, já que estes são definidos pela cultura, impondo-se de forma exterior aos membros de uma cultura determinada. Para Hegel, a vida ética pode ser realizada de forma plena quando interiorizamos nossa cultura, que passamos a praticar de maneira livre e espontânea seus valores e costumes sem pensar neles, sem os questionar, sem duvidar, porque se configuram como nossa própria vontade os deseja. O dever, então, seria o acordo entre nossa vontade e a totalidade ética ou moralidade. Aula 3, vamos lá, pessoal. Origem e finalidade da política. Vamos entrar um pouco mais na seara da política. Crácia, kratos, em grego, significa poder. Arquia, em grego, é origem. Mono, é um. Oligoi, é muitos. Aristói, ariston, são os melhores. Demos, é o povo. Democracia, daí sai a palavra democracia, certo? Observação, polis. Lembra que a gente falou lá anteriormente que a polis é a cidade entendida como comunidade organizada, formada pelos cidadãos. No grego, políticos, isto é, pelos homens nascidos no solo da cidade, livres e iguais. Olha a palavra políticos, o que é. Convite à filosofia. Marilena Chauí, quem colocou essa definição. Polis é o que então chamamos e estudamos a Grécia Antiga de cidades-estado. O termo político é derivado do grego antigo politeia, que indicava todos os procedimentos relativos a polis ou cidade-estado. Regime político é a organização das relações estabelecidas entre governantes e governados. É, portanto, uma noção mais restrita que a de politeia entre os gregos.
que designava a organização da sociedade política, da polis, como um todo, compreendendo não só as relações entre governantes e governados, mas também o conjunto das relações econômicas e sociais, como a organização da família, por exemplo. Aristóteles e Platão elaboraram 3 ideias políticas a partir dessa antiga experiência política. A que analisa a distinção entre regimes políticos e não políticos, a que causa a verificação de regimes políticos e a de transformação de um regime político em outro. Vamos ver os 3 então? Primeiro, a distinção entre regimes políticos e não políticos. Só consideramos regime político se for instituído por um conjunto de leis, reconhecido publicamente, e sob o qual todos estejam sujeitos, mesmo os governantes. Ter ou não um corpo de leis nos leva à ideia de regimes políticos legítimos e ilegítimos. Um regime legítimo é aquele que, além de atuar na legalidade, também é justo. As leis são feitas à luz da justiça. Quando a lei é injusta, ou quando o regime é contraditório, a lei estabelecida, temos um regime ilegítimo, ou seja, ilegal. 2. A de causa de variação de regimes políticos. Aristóteles atribuía a variação dos regimes políticos a 2 fatores principais: a natureza do povo e a extensão do território. Foram os filósofos gregos que legaram para o Ocidente a ideia de regimes políticos naturais. 3. A transformação de um regime político em outro. A partir de mudanças econômicas, tais como diminuição do número de ricos e aumento do número de pobres, ou o universo, e também como resultado de guerras, conquistas de novos territórios com suas populações, os regimes políticos se transformam. A política tem como objetivo, gente, concretizar a vida justa e feliz. Naquela época era esse pensamento. Uma vez que isso significa que a vida propriamente humana é digna de seres livres. Então é indissociável da ética. Para os gregos, a ética existia inserida na comunidade política. A polis, ou comunidade dos iguais, era a realização mais elevada da essência humana para os gregos antigos. O objetivo da política, então, era alcançar a justiça compreendida, como a concórdia obtida pela discussão pública, de interesses contrários e de opiniões. Através do debate entre os opostos, garantia-se expor argumentos antagônicos de forma persuasiva, o que deveria conduzir à vitória daquele interesse, que fosse mais bem argumentado, sendo então aprovado pelo voto da maioria. Marilena Chauí, em seu livro lá em 2012, ela escreve o seguinte: a única maneira de realizar mudanças na ordem política sem destruição é o debate, porque com o debate a gente vai chegar em um consenso, isto é, a expressão pública da vontade da maioria obtida pelo voto dos cidadãos reunidos em assembleia, certo? Origem e finalidade da política. Para os sofistas, a política é uma construção circunstancial. Platão já identifica a justiça do indivíduo com a justiça na polis. Polis o que é? Cidade-estado. Aristóteles, o homem é por natureza um ser político, não consegue viver sozinho. Sua felicidade está na polis. Regimes justos, politeia, monarquia, aristocracia. Regimes corrompidos ou degenerados, democracia, tirania e oligarquia. A causa da variação dos regimes é a índole do povo e a extensão territorial. Povo de iguais e livres em território pequeno, chamada politeia. Povo obediente em território grande, monarquia. Platão, Aristóteles e o homem político. Para Platão, um homem justo é um homem virtuoso, sendo que a virtude é o domínio da razão sobre a cólera. Cólera aqui, nesse sentido, é rancor, ódio. E o desejo é aquele cuja alma racional, fundada na vontade e no pensamento, consegue ser mais forte do que as outras 2 almas. Dessa maneira, impõe a alma concupiscente a virtude da temperança ou moderação, e a alma colérica, raivosa, a virtude da coragem, que deve controlar a concupiscência. A justiça ética seria obtida através da hierarquia das almas. A alma superior domina e se sobrepõe às almas inferiores. Já para Aristóteles, há 2 tipos de justiça na polis: a justiça distributiva, relacionada aos bens econômicos partilháveis, e a justiça participativa, relacionada ao poder político participável. Foi em Aristóteles que pôde-se refletir sobre a seguinte pergunta: por que uma cidade é injusta quando há diferença entre ricos e pobres?
O objetivo da justiça distributiva para Aristóteles é o de igualar os desiguais através da distribuição desigual dos bens, para dar a todos o que lhes é devido como seres humanos. Platão, Aristóteles e o homem político. Platão e Aristóteles deixam um legado importante para as teorias políticas, que vieram depois deles, a partir de duas maneiras de conceber a qualidade justa da cidade. Platonicamente, essa qualidade depende das virtudes do dirigente, aristotelicamente das virtudes das instituições. Direito divino de governar e o realismo político. Santo Agostinho e o direito divino de governar. A função política não deve se limitar a resolver problemas de ordem material. Deve também direcionar seus esforços para favorecer aos cidadãos da cidade terrena condições para alcançar a cidade celeste. O pensamento agostiniano sobre a política está fundamentado na transcendência do homem. A política para Santo Agostinho se articula com a teologia, na qual guarda todas as esperanças. Dessa forma, para ele, a política tem função específica na cidade terrestre e é importante, já que promove e prepara para a cidade celeste. O direito de governar e o realismo político de Maquiavel. Maquiavel e o realismo político. É necessário a um príncipe para se manter que aprenda a ser mau e que se valha ou deixe de valer-se. Disso segundo a necessidade. Obra chamada O Príncipe de Maquiavel. Muito bacana a gente ir lá e dar uma olhadinha nessa obra. Maquiavel altera a noção da virtude política. Passa a ser considerada como a capacidade e a astúcia para se moldar às circunstâncias e aos tempos, como ousadia para reconhecer e aproveitar a boa ocasião e força para não ser levado pelas más. Agostinho, ele apresenta o sentido social e teológico da política quando descreve a função que precisa ser exercida visando o presente e também a eternidade. Já Maquiavel, o que ele fez? Ele mostrou que a virtude do governante aparecerá na qualidade das instituições que souber criar e manter e na capacidade que tiver, ou seja, fortuna, para enfrentar as ocasiões adversas. Depois disso, pessoal, aparece então a questão do iluminismo e a política do século XIX. Thomas Hobbes, no estado de natureza, prevalecem interesses egoístas. Há insegurança e medo. Instaura-se desta forma a sociedade civil. Jean-Jacques Rousseau, no estado de natureza, o homem vive em paz e em harmonia. Os contratos sociais geram todas as formas de corrupção. Não esqueçam da obra de Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social. John Locke, ele coloca que no estado de natureza cada um é juiz de sua causa própria. Riscos das paixões e parcialidade, necessidade também de um contrato social, direitos naturais não desaparecem, subsistem para limitar o poder do Estado. Alguns filósofos aqui do iluminismo, no século XVII, a concepção de Thomas Hobbes indica que, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados e em constante luta. É a guerra de todos contra todos. Imagine como o medo invade esse estado de natureza, principalmente o medo da morte violenta, buscando se protegerem mutuamente. Os homens cercaram as terras e inventaram armas. A concepção de Rousseau no século XVIII mostra que, em estado de natureza, os homens viviam um cenário idílico, isolados nas florestas, usufruindo da natureza, sobrevivendo apenas com o que ela lhes oferecia, sem lutas e discórdias, usando o canto, o gesto e o grito para se comunicar de forma benevolente. Locke defende que a organização das leis do Estado deve ser feita com o objetivo de assegurar o respeito aos direitos naturais, a proteção da vida, da liberdade e da propriedade de todos. Essa é a única razão de ser de um governo. Marilena Chauí indica que a passagem do estado de natureza à sociedade civil dá origem ao contrato social. Graças a um pacto social, as pessoas concordam em renunciar à liberdade natural e à posse natural de bens e armas, transferindo a um terceiro, chamado de soberano, o poder para criar e aplicar as leis. Certo, pessoal? Aula 4, a gente entrou então na disputa contemporânea entre as concepções de mundo, com o objetivo geral de compreender o cenário social
político exótico a partir da trama histórico-econômico com reflexo na consolidação do Estado no século XIX ao século XXI, dias atuais. Da modernidade e contemporaneidade, descobertas e invenções, a criação dos Estados nacionais, a consolidação do capitalismo, as revoluções burguesas, a independência das colônias e outros fatores mudaram a configuração econômica e política do mundo. Estamos vendo lá em ONU Cultura e Sociedade. Os avanços tecnológicos e os meios de comunicação aproximaram as nações e o choque de interesses ficou latente. No século XIX, tivemos a consolidação do capitalismo e o desenvolvimento do pensamento liberal, momento no qual a Europa Ocidental se transformava rapidamente, principalmente com as transformações geradas pela primeira Revolução Industrial. As principais bases do liberalismo eram a valorização e a defesa da propriedade privada, a liberdade de comércio, produção e de contrato de trabalho, culminando com o individualismo econômico e a busca do lucro. A política liberal dos séculos XIX e XX, sem intervenção do Estado, levou à disputa imperialista, chamada de Primeira Guerra Mundial, e conduziu também à crise de superprodução de 1929, grande crise. A chamada Primeira Revolução Industrial disseminou a manufatura, aumentou a produção a níveis nunca vistos, inundou o mundo de mercadorias. Seu desenvolvimento levou à segunda fase, que gerou novas transformações. Na segunda fase da Revolução Industrial, os processos históricos que nos conduzem às mudanças no cenário político, econômico e cultural. A Revolução Industrial é um desses processos, que podem ser analisados em fases distintas, uma vez que se alteram com o passar do tempo. Graças à produção organizada e mecanizada como grande indústria e o trabalho assalariado de uma massa operária, foram lançadas as bases do capitalismo em plena Revolução Industrial. A Revolução Industrial representa a constituição e generalização de relações capitalistas de produção, que é fundamental para o pleno domínio do capital sobre as condições de sua valorização. A Revolução Industrial, ela carregou um amplo espectro de transformações em diferentes aspectos da economia. Teve início na Inglaterra, pois país que se transformou partindo de uma sociedade de economia agrária para uma sociedade industrial, de produção em larga escala, especialmente na produção têxtil. A Revolução Industrial trouxe riqueza para os burgueses, mas os trabalhadores viviam na miséria. Muitas mulheres e até mesmo crianças executavam diversos trabalhos nas fábricas, ganhando muito pouco. A jornada de trabalho diária variava de 14 a 16 horas para as mulheres e de 10 a 12 para crianças, isso mesmo. Os burgueses realizavam grandes festas comemorando os lucros obtidos. E os trabalhadores concluíam que precisavam lutar pelos seus direitos, né? Aí apareceu a classe burguesa. As greves, então, se consolidaram como forma de luta dos operários. Como os proprietários das fábricas detinham muito mais poder político do que a massa de trabalhadores, na maioria dos países as greves foram consideradas ilegais. Apenas no início do século XX é que foram legalizadas em grande parte dos países ocidentais de modo parcial. Grande crise de 1929 se deu com o fim da Primeira Guerra Mundial. A economia dos Estados Unidos se tornou a mais importante do mundo. Em pleno processo de recuperação, a Alemanha e a Inglaterra não tinham mais como continuar se sobrepondo aos demais países. Os Estados Unidos contavam com compradores dentro e fora do país, estimulava a oferta de crédito para os compradores e até mesmo incrementava a política de aumento salarial para empregados. Mesmo com fases de pequena recessão, decréscimo na produção econômica, o governo intervinha no mercado injetando ainda mais crédito com o objetivo de reparar os danos. Esta crise da economia norte-americana representou intensa ameaça ao sistema capitalista. Os Estados Unidos, durante o início do século XX, transformaram-se no paradigma do consumo e de prosperidade material. Nações inteiras tinham sua balança comercial arraigada na onda de consumo e na concessão de empréstimos feita pelos cofres estadunidenses. As nações europeias, afetadas pela crise, eclodiram movimentos socialistas com o surgimento de governos totalitários. Contra esse verdadeiro caos social e contra a terrível miséria, a Alemanha e a Itália incrementaram o movimento nazifascista. Os movimentos de esquerda ganharam ainda muito mais força, apontando o comunismo como saída para a crise. Rapidamente, uma nova guerra mundial veio discutir o jogo político e econômico internacional, surgindo dessa forma o cenário do socialismo.
que define um sistema socioeconômico em que o Estado é dono de todos os serviços e atividades produtivas. Seu objetivo principal é garantir a igualdade, fazendo com que a riqueza e as oportunidades sejam distribuídas para todos os cidadãos. Para Karl Marx, o socialismo era um estágio transitório, um caminho que transportaria uma sociedade do capitalismo ao comunismo, um sistema sem classes, sem governo. Uma revolução, seja a burguesa ou a popular, tem grande importância na esfera política, e daí a questão da crítica ao modelo capitalismo feito pelo socialismo. Durante o século XIX, conforme o capitalismo industrial se desenvolvia e as classes populares se tornavam proletárias, a face popular cresceu e se manifestou em novas revoluções, que foram derrotadas. Veja como Marilena Chauí nos apresenta esse cenário com o surgimento das teorias socialistas, um trechinho que eu peguei para vocês. As teorias socialistas tomam o proletariado como sujeito político e histórico e procuram figurar uma nova sociedade e uma nova política, na qual a exploração dos trabalhadores, a dominação política e a que estão submetidos e as exclusões sociais e culturais a que são forçados deixem de existir. Aí apareceu o socialismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 1922 e 1991. A União Soviética representou o bloco comunista no mundo, combatendo o capitalismo. Até o início do século XX, a Rússia era absolutista, sendo governada por um czar, e tinha ainda o sistema feudal como modo de produção. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi constituída oficialmente em 1922, compondo um país de dimensões continentais, reunindo Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Uzbequistão, Turcomenistão, enfim, todos esses países socialistas que hoje são repúblicas. A formação da União da República Socialista Soviética teve à frente Lenin como responsável por conduzir os trabalhadores na Revolução e também por organizar e estruturar a política e a economia do novo país. As principais medidas que o governo revolucionário dirigido por Lenin implantou foram a extinção de todos os títulos de nobreza, a reforma agrária, fim da propriedade privada da terra, nacionalização dos bancos, desapropriação de indústrias, bancos e grandes estabelecimentos comerciais que passaram a pertencer ao Estado, criação do Exército Vermelho com o objetivo de garantir a Revolução, instituição do Partido Comunista, o antigo Partido Bolchevique. Então, dessa forma, o Estado realmente começou a comandar todas as entidades. Stalin assume o controle da União Soviética após a morte de Lenin, instalando uma ditadura socialista que se estendeu até a década de 50. A crise de 29, que abalou de forma intensa os países capitalistas, não afetou a União Soviética, já que o país se estabelecia com bases comunistas, outro regime. A Rússia teve grande crescimento nesse período, que se acentuou após a Segunda Guerra Mundial, quando passou a exercer um maior protagonismo no contexto geopolítico mundial. Aí apareceu o socialismo na China. Desde o século XIX, a China carregava o rótulo de quintal do mundo. Isso porque a China foi dividida entre os países hegemônicos do período: França, Alemanha, Inglaterra, Rússia e Japão. Sua estrutura social, com a população e os meios de produção predominantemente agrários, remetia a uma imagem de nação atrasada, sem coesão cultural e aberta à influência estrangeira, até a Revolução Cultural maoística. Né? Mao Tse-tung, tentando alterar essa realidade, seguiu o modelo soviético para construir o socialismo chinês. Concretizou seu projeto depois de 1º de outubro de 49, quando foi proclamada a Revolução Popular da China. O socialismo em Cuba, falar um pouquinho desse socialismo: os guerrilheiros derrubaram o poder vigente, apresentaram reformas políticas amplas e ambiciosas, serviços públicos melhores e gratuitos para todos, com destaque para educação e saúde, planificação da economia. Isso significava que empregos, metas de produção e salários passariam a ser controlados pelo governo. Mesma coisa que aconteceu lá na Rússia: a reforma agrária, a nacionalização das terras, retirando-se dos povos, dos americanos e das empresas privadas, suas posses. O novo líder cubano foi Fidel Castro, que declarou em maio de 1961 que o regime na ilha era socialista, consolidando a aproximação com a Rússia. A social-democracia e o estado de bem-estar social. Estamos quase lá, gente. Vamos lá. Social-democracia é uma forma de capitalismo. Trata-se de um capitalismo reformado, com melhor distribuição de renda e serviços públicos,
nega o socialismo e tem como fortes marcas a preocupação social e a luta contra a pobreza, a exclusão social e as injustiças sociais, defendendo um forte Estado democrático, o que a diferencia dos modelos liberais. Mesmo com esse viés, a social-democracia não defende o fim do capitalismo e das classes sociais. O estado de bem-estar aqui embaixo tem como função essencial assegurar serviços públicos e proteção à população. Essa forma de organização político-social se originou na crise de 29, na qual o mercado não era capaz de absorver a superprodução. A saída para essa crise foi a retomada do Estado, com a intervenção da economia e investimento em políticas sociais e a regulação do mercado, opondo-se, portanto, ao liberalismo. John Maynard Keynes, economista inglês, propôs, então, um novo modelo de organização política e econômica. Segundo ele, o problema político da humanidade consiste em combinar três coisas: eficiência econômica, justiça social e liberdade. Note como o liberalismo luta pela eficiência econômica e também pela liberdade individual. Já o socialismo destaca a igualdade e a justiça social. Keynes buscou uma alternativa que pudesse fazer a essência, a conciliação desses três fatores. Assim, a política econômica poderia buscar a estabilidade e a justiça social. Keynes afirma inúmeras vezes a necessidade de buscar o novo, a polaridade capitalismo versus socialismo afigura-se sobre a maniqueísta. Fazia-se mister construir uma nova alternativa. Certo, gente? Estamos aqui nos anos dourados do capitalismo, que se deu a partir de 1991 com a queda da União Soviética, permanecendo poucos países socialistas, como Cuba, China, Vietnã e Coreia do Norte. O neoliberalismo e suas manifestações no mundo. O neoliberalismo é a resposta à crise do capitalismo, decorrente da expansão da intervenção do Estado antagônico à forma mercadoria, ainda que necessária para sustentá-la. Consiste essencialmente em uma tentativa de recompor a primazia e recuperar o âmbito da produção de mercadorias, renegando as formas social-democratas. Nega a crise estrutural histórica do capitalismo e se volta às origens desse, do tempo do liberalismo. Daí o nome de neoliberalismo. O neoliberalismo, então, é uma etapa posterior do desenvolvimento do liberalismo e do regime capitalista. Segundo Setti, é uma relação estreita entre o neoliberalismo e o capitalismo, especialmente quando já está bem marcado o esgotamento do modelo social-democrata em países da Europa. A necessidade de expandir o capitalismo, rompendo barreiras nacionais, foi determinada por importantes fatores: a desintegração da União Soviética, a consequente fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, ou seja, o desmantelamento do modelo socialismo real, o avanço industrial e tecnológico, a estruturação dos blocos econômicos regionais e inclusive a própria reorganização do capitalismo, assumindo uma nova forma atual, o neoliberalismo. Neoliberalismo, neo significa novo, retoma as bases do liberalismo surgido na Europa no final do século XIX, que possibilitou o crescimento e a expansão do capitalismo no mundo. O neoliberalismo está associado a duas fases distintas, a virada do século XIX para o século XX, e especialmente o período dos anos 70 até a grande crise de 2008. Em 2008 cai por terra o discurso da prosperidade sem fim, da não intervenção do Estado na economia, frente à crise mundial, com grande esforço de todos os governos, fizeram para salvar suas economias, inclusive as empresas privadas. Certo, pessoal? Temos mais uma dica para vocês. Vão lá, olhem novamente os slides, olhem novamente essa revisão com calma, né? A gente aqui deu uma corrida aqui, porque senão o vídeo fica enorme aqui, né? Fica cansativo, né? Mas quero desejar para vocês uma ótima prova. Vou estar em pensamento com vocês naqueles horários ali durante todo o dia 27, durante toda a segunda-feira. Precisando da gente, estaremos com vocês também. Queridos alunos, boa sorte na prova.